Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Ximena, eu sou professora de espanhol e professora de português para estrangeiros 100% online. Mas eu também estou me licenciando em letras português pela Uninter, EAD, e justamente esse projeto SOS Enem, ele faz parte do nosso estágio, agora após pandemia. Bem, nesse projeto nós pensamos em ajudar você. Eu sei que quando você pensa a palavra Enem, você fica, o que eu vou fazer? Por onde eu vou começar a estudar? Eu nem estou tendo aula esse ano, como que eu vou estudar para Enem? Bom, o nosso projeto é um projeto simples, mas é um projeto que visa te trazer de volta ao beabá da gramática. Teve uma aluna minha que falou para mim assim que ela está nos últimos anos, está se preparando, e a maior dificuldade dela era justamente lembrar de coisas básicas, sabe? Da gramática. Então, pensamos, vamos fazer um SOS Enem com beabá da gramática. E nessa aula de português hoje, aqui comigo, nós vamos falar sobre o beabá dos verbos. Tá bem? Hoje nós vamos falar sobre como ele está dividido em modos e como ele está dividido em tempos verbais. Tá bem? Papel e caneta. Concentrado? Vamos começar? Bora! Vamos começar pela definição de verbo. Quando você escuta a palavra verbo, o que vem na sua cabeça? Ah, professora, para mim verbo é uma ação. Beleza, isso mesmo. A primeira função seria uma ação. Nós temos aqui, ó, estudar, amar, trabalhar. Um exemplo? Eu estudo para a prova do Enem. Um exemplo no passado? Eu viajei para a Espanha no ano passado. Olha que beleza. Só que o verbo, ele não exprime somente uma ação. Ele pode exprimir também um estado e um fenômeno. Isso mesmo. Quando ele exprime estado, normalmente ele vai estar ligado a verbos como ser, estar e ficar. Exemplo, nós estamos felizes. Um exemplo no pretérito, nós ficamos cansados. Ok? Terceira função do verbo, exprimir um fenômeno. E, normalmente, podemos dizer que são alguns fenômenos da natureza. Como, por exemplo, nevar ou chover. Ok? Deixa eu me puxar para cá. Exemplo, nevou em São Joaquim. Um exemplo no pretérito, ontem choveu muito em São Paulo e o centro ficou inundado. Básico, né? Em São Paulo, quem vive em São Paulo sabe que isso acontece direto. Bem, principal, lembrar que o verbo, a palavra, ela vai exprimir uma ação, um estado e um fenômeno. Beleza até aqui? Vamos seguir. Bom, gente, os verbos, eles vão ser normalmente divididos em conjugações verbais. No caso do português, nós temos 3 conjugações verbais principais. A primeira é os verbos terminados em ar, trabalhar, amar, apaixonar. Segunda conjugação, os verbos terminados em ER, correr, viver, comer. E na terceira conjugação, os verbos terminados em I, partir, dividir e cumprir. Essas 3 conjugações principais, elas são importantes para nós entendermos um detalhe que fica sempre pendente para o aluno. O que é um verbo regular e um verbo irregular? Qual que é a diferença? Como eu sei quando um é regular e quando o outro é irregular? Vamos ver? Os verbos regulares, normalmente, na sua conjugação, eles não vão sofrer mudanças no radical. Beleza, professora? Qual que é o radical? Olha aqui. Primeira conjugação, amar. O radical, normalmente, vai ser as 2 ou 3 primeiras letras do verbo em infinitivo. Tá bom? Então, no caso do amar, o seu radical vai ser aqui as 2 primeiras e o nós, lógico, são mais pessoas. Nós vamos ter mais uma letrinha aí, mais 2 letras. Tá bem? Tiramos o ar e colocamos a terminação ou desinência do verbo conjugado. Fica como? Eu amo.
Tu amas. Ele e ela amam. Nós amamos. Vós amais. Eles e elas amam. Que romântico. Só que ele também podemos usar outro verbo. Porque não é só amar que é um verbo regular. Certo? Vamos colocar aí o verbo trabalhar. Olha como ele fica regular porque ele fica igualzinho na sua terminação. Eu trabalho. Tu trabalhas. Ele e ela trabalham. Nós trabalhamos. Vós trabalhais. Eles e elas trabalham. Percebeu que o que torna um verbo regular é que ele vai ter, todos os verbos terminados em ar vão ter exatamente essa mesma terminação. Beleza? Vamos para o próximo. Segunda conjugação, o verbo comer, terminado em E. Seu radical, também as 3 primeiras letras, e no caso do nós, são mais pessoas, temos mais 2 letras. Ok? Como fica? Eu como, tu comes, ele come, nós comemos, vós comeis e eles comem. Tem mais verbo regular, professora? Sim. Graças a Deus nós temos muitos. E aí ajuda porque a gente sabe que sempre a terminação vai ser igual. Vamos mudar? Vamos colocar o verbo beber? Vamos lá. Eu bebo, tu bebes, ele e ela bebe, nós bebemos, vós bebeis, eles e elas bebem. Percebeu? Terminamos da mesma forma com a mesma conjugação. O mesmo acontece na sua terceira conjugação aí, com o verbo partir, terminado em ir. Eu parto, tu partes, ele parte, nós partimos, vós partis, eles partem. Percebeu? Aqui, normalmente o er e o ir, a terminação vão ser quase que praticamente as mesmas, tá? Parecidas. Você sabe que no português eu sempre falo, nunca existe 100%, não dá para generalizar. No português, para falar a verdade, é 50%, tá bom? A gente não pode generalizar, porque o português é uma língua magnífica. E é uma língua que você não consegue determinar, não, ó, 50%, 70% dos casos você vai usar desse jeito. Nossa, gente. Não dá para fazer isso com o português. E vocês são privilegiados. Quando eu ensino português para o estrangeiro, nossa, é muito difícil para ele. Mas a gente consegue. Vamos lá. Se a gente colocar aqui, nós vimos aí o verbo partir. Vamos colocar aí o verbo dividir, outro verbo regular. Eu divido, tu divides, ele divide, nós dividimos, vós dividis, eles dividem. Você percebeu que normalmente nós vamos ter muitos verbos, como eu falei, graças a Deus, muitos verbos que vão acabar com essa terminação regular. Beleza? Entendeu o que seria um verbo regular? E agora o verbo irregular? Vamos lá. O verbo irregular, normalmente, se o regular não sofre mudança no radical, o verbo irregular na conjugação vai sofrer mudanças no radical. E por ele ser irregular, ele me diz que não vai ser um verbo igual a nada. Tem verbos que vão ter terminações que só eles têm. Tá? Isso torna um verbo irregular. Mas nós temos uns exemplos aqui. Talvez os mais usuais, os principais verbos irregulares que a gente usa aí no idioma. Temos aqui o verbo estar. O verbo estar, o radical, aí a gente vai permanecer, coisa que você vai ver não vão ser todos. Nesse caso, ele permanece, mas a terminação muda. Como que fica a terminação? Eu estou, tu estás, ele e ela está, nós estamos, vós estáis, eles e elas estão. Se a gente voltar no verbo regular, você viu a terminação do verbo regular? Vamos para o verbo irregular. Mudou completamente. Não seguiu a primeira regra do regular? Ele automaticamente é irregular. Tá bem? E aí, nesse caso, a gente pode perceber que não vai ter jeito. Nós vamos ter muitos verbos irregulares, tá? Outro verbo importante e irregular é o verbo ser.
Você percebeu que aqui, o que sobrou, gente, do radical do verbo ser? Nossa, sobra quase nada, né? Sobrou da primeira e, nossa, olha, não deu quase nada. É um verbo totalmente irregular. Sua conjugação é ímpar. Vamos ver? Eu sou, tu és, ele e ela é, nós somos, vós sois, eles e elas são. Tá bom? Nem preciso voltar lá para você falar, não, professor, nem precisa voltar porque eu já vi que ele é irregular de tudo. Não sobra quase nada do radical. Beleza? Outro que muda completamente, só para ajudar. Bem, gente, aí agora nós temos o terceiro verbo, um verbo também muito utilizado, mas totalmente irregular. Percebam aqui a conjugação dele. Só de olhar aqui, vocês percebem que, nossa, não tem nada de radical. Totalmente irregular. Como que fica? Eu vou, tu vás, ele vai, nós vamos, vós vais, eles e elas vão. Perceberam? Não sobrou nada do radical e uma conjugação ímpar, que não é igual a nenhuma outra. Certo? Isso, gente, são os verbos irregulares. Então, verbo regular não mudou radical e sempre vai ter aquela terminaçãozinha, aquela desinência, sempre igual. Ar, i. Verbo irregular pode até ficar algo do radical, como o verbo estar, mas a terminação dele não vai ter nada que ver com o regular. Ele é um verbo irregular. Tá bom? Isso é importante porque quando você lembra que um verbo é irregular, você vai falar, não, peraí, o verbo ser ele é irregular. Opa, tem que ficar alerta, a conjugação dele é diferente. Beleza? Vamos seguir o barco. Agora, nós vamos falar sobre um exercício justamente para a gente treinar isso. Vocês aprenderam o que é um verbo regular e o que é um verbo irregular. Nós vamos classificar os verbos trazer, cantar, caber, ir, trabalhar, saber, beber e escrever. Tá bem? Nós vamos classificar quais são verbos regulares e quais verbos irregulares. Tá, professor, mas eu vou ter que conjugar o verbo inteiro? Não precisa. Normalmente, você conjuga a primeira pessoa, eu, e você já saca na hora que, putz, o verbo é irregular. Tá bem? Vamos lá? Vamos para o primeiro exemplo? Você quer pensar um pouquinho? Vamos dar uns segundinhos aí para você pensar. Beleza? Vamos? Vamos ver as respostas? E eu coloquei nas respostas o verbo já conjugado para vocês verem que realmente ficou a diferença ou não. Tá bom? Vamos lá. Primeiro, verbo trazer. Eu trago. Verbo irregular. Tá percebendo aí a diferença? Aqui, ó. Cantar. Eu canto. Terminação, desinência de irregular. Caber. Eu caibo. Meu, não ficou quase nada aí da raiz dele, né? Verbo ir, que nós já vimos. Eu vou. Sem dúvida, um verbo irregular. Depois nós vamos para o verbo trabalhar. Eu trabalho. Regular. Saber. Eu sei. Beber. Eu bebo. Escrever. Eu escrevo. Só de olhar aqui, ó, verbo regular e irregular, você olha para o verbo regular, tudo terminandinho, como a gente diz em Sorocaba, terminandinho em eu. Certo? Então, verbos regulares. Os demais, completamente diferentes aí, verbos irregulares. Eu sabia que vocês iam conseguir. Beleza? Encerramos o assunto. Vamos para outro tema.